E Arboleda deu mais um cano no São Paulo. Estava combinado entre as partes que ele apareceria no centro de treinamento tricolor nessa quarta-feira, não para treinar, mas para se reunir e debater a respeito da rescisão contratual de forma amigável. Adivinha se o Arboleda apareceu? É óbvio que não. Primeira providência do São Paulo, nessa quinta-feira, o tricolor enviou mais uma notificação dando 10 dias para que o equatoriano se reapresente. Por que o São Paulo tem sido tão cauteloso? Por orientação do seu departamento jurídico, a ideia do São Paulo é esperar por 30 dias de ausência do atleta em relação a treinos e jogos para que o São Paulo possa entrar com um processo de justa causa sem qualquer risco de perder essa questão judicial. O São Paulo, inclusive, pagou os salários do Arboleda mesmo com sua ausência. O Arboleda não aparece no CT da Barra Funda desde o dia 3 de abril. Véspera do confronto contra o Cruzeiro, ele estava relacionado para a partida. Nos jogos em casa, você sabe, os jogadores se apresentam apenas no dia do jogo, mas o Arboleda não apareceu. E depois descobriu-se que ele havia viajado para o Equador sem dar qualquer explicação. O São Paulo até hoje nunca conseguiu falar com o Arboleda, os contatos sempre foram a partir de pessoas do staff do atleta. O São Paulo paga os salários e se prepara para batalhar na justiça por uma rescisão de contrato por justa causa, o que vai garantir uma economia superior aos 20 milhões de reais que o tricolor teria de pagar até dezembro de 2027, quando se encerra o contrato do atleta. O custo do Arboleda por mês gira na casa de R$1 milhão mensais. Só para completar, o tricolor que oficializou nas últimas horas a chegada de Júlio Batista como novo técnico do time sub-20. Essa informação você soube em primeira mão no canal do Nicola. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Olha só, o São Paulo ele encaminha agora a renovação do Jonathan Calleri, tá? O Calleri tem sido um jogador bastante exemplar nesse começo de ano. Ele sempre foi um cara exemplar enquanto caráter, enquanto índole, enquanto entrega, enquanto postura no São Paulo Futebol Clube. Eu olho pra postura do Arboleda, eu olho pra postura do Cueva, né? Eu olho pra postura do Centurion, do Michel Bastos, e aí você olha pra postura agora do Calleri, não dá nem pra comparar, né? São jogadores assim que têm uma postura horrorosa com o São Paulo, enquanto o Calleri ele é exemplar. O Calleri, em 2025, 4, ele sofreu muito com lesões, não conseguiu jogar absolutamente nada. Ele passou de um cara que era muito bom na área para um caneludo que não fazia gols. Agora não. O Calleri não apenas está com mais experiência, como ele também está assim meio... Como que pode dizer? Um Messi no Barcelona, sabe? O cara ele chega no São Paulo como um cara que ele é identificado, ele tem liderança, ele é capitão, ele é tudo que pode chegar para potencializar o futebol de um Arthur, um Ferreirinha, de um TT e de um Luca, ele é o cara ali. E aí ele está também tecnicamente muito melhor, ele tá cabeceando e fazendo gols de cabeça, fazendo gols com os pés e dando assistências agora. A parte física inteira, o cara tá fortão, tá sendo muito importante realmente o São Paulo renovar com o Calleri. E o São Paulo tinha o plano de renovar com 4 caras, Sabino, Luciano, Calleri e Lucas Moura. Não conseguiu renovar ainda com Lucas Moura e Calleri. Luciano e Sabino foi rapidinho, o Lucas Moura está machucado, volta em 1 mês para o São Paulo, voltando nesse 1 mês vai ter a parada para a Copa e aí vão decidir se vão renovar ou não. O Lucas tem aí um projetinho talvez para ir para Major League Soccer e aí pode ser interessante tanto para o São Paulo quanto para o Lucas. O Lucas para ganhar um caminhão de dinheiro, o São Paulo para economizar um caminhão de dinheiro. O Lucas fisicamente não está entregando tanto, então pode acabar que a rescisão do Lucas seja uma coisa até que interessante, de maneira bilateral, para as duas partes. Agora o Calleri encaminha para renovar. O São Paulo está otimista, não renovou ainda, não tem uma renovação garantida ainda, mas o São Paulo está otimista e a identificação do Calleri com o São Paulo, ela vem assim bem a calhar nesse momento. O primeiro ponto, que eu acho que é um ponto positivo, é que ele está jogando bem. Um ponto que eu acho que é negativo é que ele ganha muita grana. Dizem que ele ganha 1.300.000, 1.400.000 reais, é quase igual ao Lucas, ele já tem uma idade mais avançada. E o Calleri, ele tem assim, o São Paulo renovando com ele, ficando mais tempo, ele vai acabar ficando velho aqui no São Paulo, aí começa a ser problema. Aí o cara de 34, 35, 36, ganhando 1,5 milhão, já não é uma coisa tão saudável.
E ele deve ter agora um aumento salarial também. Então, olhando pelo lado ruim, é isso. O lado bom é que o São Paulo garante ter o atacante ali, né? E aí você tem um Rian Francisco, um Paulinho, caras que vão surgir, e o Caleri também pode machucar, não é de ferro. E até porque, se Paulinho e Rian Francisco jogarem bola como nós esperamos, vão para a Europa também. Então, ter o Caleri é meio que uma garantia de que você tem o centroavante. O Rian não é. O Rian não é nada no São Paulo. O Rian, ele pode ser grana. Se ele jogar bola, é grana. Se ele não jogar bola, ele vai embora. Então, o Rian realmente é um cara muito acima da média, é um cara excelente de bola, que é um jogador do futebol europeu. O Caleri não é mais. Ter Caleri é a garantia de competitividade, é a garantia que pode. Um outro ponto negativo é você meio que abrir mão do Marcos Leonardo, né? Enquanto nós temos um jogador igual o Caleri, que não é craque, o Marcos Leonardo ele tá muito próximo de ser craque. E ele também tem identificação com o São Paulo e queria vir por tricolor. Ele ganha uma fortuna abrindo mão, por exemplo, de um Caleri e um Lucas Moura, você paga o Marcos Leonardo com o pé nas costas. Agora, pagar uma fortuna pro Marcos Leonardo, você tira Lucas e Caleri, pega toda essa grana e dá pro Marcos Leonardo, o Rui Costa, ele considera que isso aí é você perder o elenco. O elenco fica enciumado, e isso é um pouco de verdade, né? É claro que quando você tem um patrocinador pagando, o elenco não pode ficar enciumado. O patrocinador paga aquele jogador. Agora, quando o próprio clube paga uma fortuna pra um jogador só, já vimos dar errado com o Ricardinho e com mais um monte de exemplo, né? Então o São Paulo ele não quer equilibrar o seu elenco com jogadores muito bem remunerados, com jogadores que não ganham tão bem, ele quer manter um equilíbrio. Eu acho uma movimentação até correta. Quero muito ver o Marcos Leonardo no São Paulo ainda. Acho que Marcos Leonardo com Caleri podem jogar juntos. Acho que não é uma porta que se fecha, mas eu estou feliz sim hoje pela renovação contratual do Caleri, caso ela aconteça. Tomara que não tenha um aumento salarial muito grande e que o Caleri não se machuque mais. Aí, ter Caleri é meio que uma garantia que você pode fazer gol no Palmeiras, pode fazer gol no Flamengo, pode fazer gol no Vasco agora no sábado. Você tem um cara que faz gol em todo mundo. E aí fica bom. É ou não é? O Marcos Antônio vai parar por até 2 meses, né? Isso é o prazo máximo, né? Conversei ontem com uma pessoa do Departamento Médico de São Paulo que me disse... É uma lesão que é internamente tratada no São Paulo como meio grave, vamos dizer assim. Tá, 2 meses Poderia ter sido pior, né? Lesão muscular e tal. O Marcos Antônio é um cara que tem muita minutagem, é um cara que o GPS é alto. Então, assim, poderia ter sido uma lesão mais grave. Mas o São Paulo vai trabalhar e eles deram esse prazo. A sensação que eu fiquei, eu não vou confrontar médico, fisioterapeuta, enfim, não vou apenas entender o processo e trazer a informação. Mas a sensação que eu fiquei é que esse prazo máximo, eles esticaram a corda porque sabe que de repente ele pode voltar antes, que não é uma lesão tão assim grave para você parar o cara e voltar com ele depois da Copa do Mundo. Pelo menos estou falando assim de um sentimento meu conversando com as fontes lá do clube. Então assim, óbvio que o Marcos Antônio está chateado, está triste porque estava num momento muito bom de desempenho, o torcedor fica preocupado e o Roger Machado agora vai ter que se virar nesse tripé de volantes aí usando o Danielzinho, que não era um jogador que ele estava utilizando tanto. É verdade. Então ele vai ter que dar um espaço para o Danielzinho, que é uma função diferente, que é uma característica diferente da do Marcos Antônio. O Danielzinho não entrega o que o Marcos Antônio entrega, mas vai ter que se virar ali naquele tripé de volantes, já que você não tem o Pablo Maia, uma infelicidade, teve uma fratura no rosto, fez cirurgia, num treino, num choque. Eu até ia perguntar pro Hernando se ele tem informação disso, porque o Danielzinho perdeu tanto espaço assim no São Paulo, sendo que, tudo bem, com o Crespo ele chega, ele vira titular absoluto. Paulista, ele foi bem, que se você pegar o tripé de volantes que o Roger utiliza, é um tripé de volantes de jogadores que marcam e saem. Mas ele tem jogado com 3 volantes? Os 3 volantes. O Bobadilha, o Marcos Antônio. O Marcos Antônio e o terceiro homem de meio campo, vamos colocar aí o Luciano. Porque ele tá jogando agora mais com 2 pontas, né? E não com os 3 volantes. Mas aí com o tripé de volantes ele tava jogando com Danielzinho. Danielzinho, isso. Bobadilha, Marcos Antônio e Danielzinho. Os 3 ali atuando. Isso. Mas aí ele tem optado nos últimos jogos, até para colocar o time mais para frente, que deu certo contra o Cruzeiro, com o Arthur. Com o Arthur de um lado, Ferreira do outro, Caleri centralizado
e o Luciano vindo de trás. Que agora o jogo da Sula foi assim também. E deu certo. Assim também. Deu mais ou menos. O primeiro tempo foi horroroso. É verdade, deu certo mais ou menos. Mais ou menos. Não, é verdade. Fez o gol logo no começo, mas depois a parte final do primeiro tempo foi... E aí você vê que, assim, dentro do São Paulo existe uma ideia, não vou nem falar que é uma narrativa, mas é uma ideia que vem de dentro do clube, de que assim, existem críticas ao trabalho do Roger Machado, mas o segundo gol do São Paulo, que é o gol do Arthur Victor, é um gol com meio que a cara do Roger Machado do futebol. E assim, eu entendo que seja uma construção do clube, de uma imagem, de tirar pressão, evidentemente, mas assim, é muito pouco ainda para o torcedor de São Paulo. É muito pouco ainda. Tipo, lampejos de um futebol. É muito curto o tempo que ele tá? Sim. Mas o que pega para o torcedor de São Paulo houve uma mudança de comissão técnica no momento em que o São Paulo estava num viés alto, assim, de vitória, de desempenho e de estar na liderança, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, ou praticamente na liderança. Então, assim, o tempo que o Roger precisa, ele é um tempo muito curto e o desempenho precisa estar lá em cima. O Roger é o tipo do aluno que chega no colégio, mudou de colégio, chegou no colégio, não tem tempo de se adaptar, tem que tirar 10 em todas as provas. Essa é a exigência. A exigência. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.